aqui no canal do Augusto Carpazano, através do Facebook, do Twitter, do Google+, e também do blog Toque de Bola. Hoje eu vim gravar um vídeo para pagar uma dívida que eu estou com a torcida do Vasco da Gama. Ano passado fiz 3 vídeos especiais sobre os grandes do Rio de Janeiro, falando sobre o Flamengo, campeão mundial de 1981, timaço do Zico Júnior e companhia, do Botafogo, do Túlio Maravilha, do Donizete, do Wilson Gotardo, capitão do time, campeão brasileiro de 95, falando sobre o Fluminense do Fred, do Conca, do Emerson Sheik, campeão brasileiro de 2010, e agora venho falar sobre o Vasco da Gama, pagando minha dívida com a última torcida que vou homenagear, que é a torcida do Vasco da Gama, Clube de Regatas do Vasco da Gama. Bem, gente, para falar sobre o Vasco da Gama campeão brasileiro de 1997. O Vasco naquele ano, né, para a gente falar um pouco a respeito do Clube da Colina, começou o ano com a volta do Antônio Lopes. Ele tinha voltado no ano de 96, no final do ano de 96, permaneceu em 97 e levou o Clube da Colina à final do Cariocão daquele ano. Porém, perdeu o título para o time do Botafogo. Botafogo que na época contava com Gonçalves, zagueiro da Copa de 98 do Brasil, né, foi reserva do Aldair na Copa de 98. E teve a polêmica, né, da dança do Edmundo na final, né, que o Edmundo, na primeira partida, acabou fazendo uma dancinha, estilo Carla Pérez, né, que ele fez, né, balançando aí partes não faláveis nesse vídeo aqui do corpo dele. Vou deixar o link na descrição, né, desse vídeo falando a respeito do Edmundo. E acabou criando muita polêmica. No segundo jogo, o Botafogo ganhou por 1-0, gol do Dimba, né? O Dimba, que foi centroavante aí da equipe do Botafogo, folclórico centroavante, o Dimba, né? E no final os jogadores fizeram a mesma dancinha provocando o Edmundo. Só que estamos falando de uma época que o futebol era um pouco mais light, né? Se fosse hoje em dia, daria briga, daria polêmica, falariam que era falta de respeito, enfim. Acabou não dando briga e o título ficou com o Botafogo. Porém, o Clube da Colina acabou se reforçando e começou um campeonato brasileiro que naquele ano foi disputado com 26 times. Desses 26, 8 se classificaram para a fase final. O Vasco foi um deles. Tinham 2 grupos de 4 times cada. Desses 4, os 2 melhores chegariam à final. E as 2 últimas partidas acabaram sendo realmente os jogos mais emocionantes, tanto do grupo A quanto do grupo B. No grupo A, que era composto por Vasco da Gama, Portuguesa, Juventude e Flamengo, e no grupo B, que era composto, vou olhar aqui no meu roteiro, por Palmeiras, Santos, Atlético e também o Internacional de Porto Alegre, que havia sido o segundo colocado na fase de classificação. Vasco da Gama, na semifinal desse campeonato, né, o último jogo, acabou vencendo, goleando o Flamengo. Uma grande atuação do Edmundo. O Edmundo que naquele campeonato inteiro teve grandes atuações. Inclusive contra o União São João, ele acabou batendo um recorde de jogador que fez mais gols em uma só partida do Campeonato Brasileiro. Ele fez 6 gols. Foi 6-1 o jogo, 6 gols do Edmundo. Grande centroavante aí, que para mim foi craque. Na semifinal ele teve uma outra grande atuação, fez 3 gols contra o Flamengo, no 4-1. O Júnior Baiano descontou para o Flamengo de pênalti e o Maricá fechou o placar. Um dos gols, inclusive, foi um golaço em que o Edmundo dribla o Júnior Baiano tirando para a perna esquerda e batendo cruzado no canto do goleiro Klemer, que era o goleiro do Flamengo naquela época. Na final, o Palmeiras foi o adversário. O Palmeiras que passou também num jogo emocionante contra o time do Santos. O jogo estava 2-2 até o final. O Galeano acabou fazendo o gol, classificando a equipe do Palmeiras para a final. Só que vamos falar de Vasco da Gama, homenageando a torcida da Colina, do Clube da Colina. E para falar desse time também, eu trouxe aqui o esquema tático e a escalação do Vasco da Gama, do time do técnico Antônio Lopes. O time que jogava com Carlos Germano no gol, Valber,
Na lateral direita, o Valber, aquele mesmo do São Paulo, o zagueiro craque, que jogou sua carreira fora por tantas polêmicas e por não ser um atleta, né, e ser um jogador de futebol apenas, não levava muito a sério o seu físico. Né. Odivan, recém-chegado do Americano de Campos. Mauro Galvão, outro craque em campo, zagueiro craque, o zagueiro que teve até uma história engraçada quando ele começou no Internacional de Porto Alegre. Segundo o Paulo Roberto Falcão, teve um jogo, na época ele tinha 16 para 17 anos, já era titular do time, e teve uma bola que ele roubou do jogador e acabou dando um drible e saiu jogando. Falcão virou para ele e falou assim: moleque, maluco, dá de bico na bola. Ele virou e falou assim: Falcão, onde que fica o bico da chuteira? Que eu não sei. Palavras que só um craque pode falar. Felipe, aquele mesmo que jogou no Flamengo, jogou com a camisa 10 do Flamengo, né? Aqui era lateral esquerdo. O Nasa, como primeiro volante, o jogador aqui que era o guardião, né, do setor aqui onde o Felipe jogava. Luizinho Quintanilha, cria da casa. Juninho, pernambucano, hoje comentarista. Para mim, inclusive, o melhor comentarista entre os boleiros. Vou criar polêmica, sei disso. Para mim, o Juninho foi craque. Vou criar polêmica de novo, sei disso. Mas vocês coloquem nos comentários aí o que vocês acham a respeito também do Juninho pernambucano. Ramon Menezes, também grande jogador, jogando na seleção brasileira. O Evair, que era centroavante de origem, mas nessa equipe jogava como segundo atacante pelo lado esquerdo. E o centroavante do time de fato era o Edmundo, era o que jogava mais próximo do ataque entre os zagueiros. O engraçado desse time, né, o curioso e até legal, que o técnico Antônio Lopes, né, o delegado Antônio Lopes, ele acabou fazendo um time que jogava no esquema 4-4-2, né, como vocês veem aqui, né, 4 zagueiros, 2 volantes, um pouquinho mais para trás, outro pouquinho mais para frente, 2 meias e 2 atacantes. Porém, isso daqui, quando o time ia para o ataque, isso aqui modificava um pouco. Porque o time praticamente ficava com 4 jogadores na sua defesa e avançava todo o resto. Só que de uma forma curiosa. Não avançava os laterais, avançava um lateral, que se comportava como meia. Vou fazer uma simulação de ataque. O Felipe descendo, junto dele o Ramon. O Luizinho vinha pelo meio. O Evair encostava. Juninho puxava o setor. Valber. Odivan. O Nasa ficava aqui às costas. E o Mauro Galvão jogando desse lado de cá. Quem fazia a cobertura do Felipe era o Nasa. O lateral direito aqui, o Valber, não avançava. Então ficava uma defesa muito sólida. Era um time, na época, até muito defensivo, mas que tinha no meio-campo jogadores que davam conta. Esses 6 jogadores aqui, que o Vasco atacava sempre, com 6, esses 6 davam conta do recado, que eram 6 ótimos jogadores. Deles todos aqui, o menos técnico aqui era o Luizinho Quintanilha. Todo o resto, podíamos dizer que eram de ótimos jogadores a craques. Ou vai falar que Edmundo não foi craque. Ou vai dizer que o Evair também não foi um craque. Juninho Pernambucano. Logicamente, cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, foram craques. Mas, no mínimo, grandes jogadores, eu tenho certeza que todos vocês acham que eles foram. Na final, inclusive, houve polêmica, pois o Edmundo foi expulso no primeiro jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo. Ele acabou levando o 3º cartão amarelo, na verdade. Ele ficaria de fora. Ele acabou forçando uma expulsão para que pudesse jogar o próximo jogo, com efeito suspensivo. Acabou conseguindo, mas não precisou de Edmundo, com 0-0 na segunda partida. E a melhor campanha da equipe da Colina no campeonato, o Vasco acabou sendo campeão do campeonato de 97. Título que foi o 3º, já que o Clube da Colina havia ganho em 74, em 89, contra o São Paulo, um jogaço contra o São Paulo, que o Sorato fez aquele gol de cabeça, e em 97. Anos depois, o Vasco foi tetra em 2001, mas aí é assunto para um outro vídeo. Gostou? Então deixe seu like, deixe seu gostei, seu joinha aí para mim. Curta, compartilhe, se inscreva no canal,
peça seus vídeos, estarei atendendo a todos vocês com muito gosto. O pessoal do Fluminense tem pedido bastante vídeo. Calma que eu vou pagar minha dívida com vocês, fiquem tranquilos, tem bastante amigos tricolores que pedem seus vídeos. Também hoje vi também num vídeo que eu gravei na semana passada, semana retrasada, que eu lancei falando a respeito do carrossel holandês. Hoje estou aqui com a camisa da Holanda, que um amigo também pediu para falar do Nottingham Forest, campeão da Champions League de 80. Vou falar também do Nottingham, do seu treinador, foi um grande treinador inclusive, né, levando 2 times da Série B a serem campeões ingleses. E você peça os seus vídeos com conteúdos que você gosta, conteúdo bacana, para que você saiba um pouco mais sobre futebol. Bem, galera, por enquanto é só. Um grande abraço a todos e até a próxima!